Eu sou Pablo Miranda. Eu sou Marcelo Barros. E antes da gente começar, vamos lá para aquelas instruções que vocês já conhecem. Então, gente, já deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho. E nessa opção do sininho tem como você pedir notificação para todos os vídeos ou alguns. Ativa para você sempre receber e vir acompanhar a gente, tá? E não esquece também, ajuda pra caramba. Nesse começo agora tá bem difícil pra gente, pras visualizações, e o que ajuda é a gente compartilhar com pessoas próximas. Então pega o vídeo e envia nos grupos, ajuda pra caramba a gente, tá legal? Nós estamos praticamente igual o pessoal do metrô, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui na humildade pedindo inscrição. Bom, pessoal, primeiro quero dizer que para esse novo bate-papo do Conta Tudo, é um prazer muito grande receber um amigo que nos conhecemos há mais anos do que é prudente falar, e temos aqui hoje no sofá do Conta Tudo, a gente tem o João Madureira. João Madureira é amigo e colega de área profissional há décadas já, né, João? Você falou que não ia falar, né? Pois é. Melhor não especificar, Deixa para a imaginação. João, profissionalmente, é o diretor da Cambridge University Press and Assessment. Acertei o nome novo? Acertou. Muito bem. E não é que eu não saiba do trabalho que ele desenvolve. É porque, na realidade, o nome da estrutura da empresa vai mudando. Acertei? Exato. Nós estamos com o nome agora de Cambridge University Press and Assessment. Muito legal. E ele está aqui para contar para nós não só das questões profissionais, mas sobretudo das ideias e das histórias. O João é um grande contador de histórias e a gente sempre se diverte muito juntos. Então, hoje ele está conosco, né, Pablo? A gente já vinha se divertindo antes do começo da gravação para poder bater papo. Mas, João, eu quero começar. Minha primeira pergunta para você tem menos a ver com a sua história profissional principal, mas com uma definição que outro dia você fez, que eu achei muito interessante. Eu queria que a gente começasse por essa história. Você me contou pra gente, e eu queria que você dissesse como você chegou a isso, contou pra gente a diferença entre um bom pouso e um pouso excelente de um avião. Para ilustrar, acabamos de ter um... Vazou? Vazou. Ah, mas claro. Foi a vinheta que a gente Foi a vinheta. Eu acho que nem corta, porque perfeito. Sim. É isso então, só vamos, gente. Bom, a questão da aviação é uma questão pessoal minha, de paixão, desde 10 anos de idade, 9 anos de idade, quando eu enfiei na minha cabeça que iria voar, ia ser piloto. Então ficamos ali, né? Estamos voltando no tempo, na década de 60, início dos anos 70, e por uma série de circunstâncias eu acabei fazendo o curso localmente no Aeroclube de Rio Claro. Eu sou de Rio Claro, ali com 16 anos, contava aqui para o Marcelo e para o Pablo que eu fui emancipado pelo meu pai, porque eu não tinha 18 anos, para poder fazer o curso e tirar a carteira de piloto, né? E eu ia de bicicleta, porque eu não podia dirigir, eu ia de bicicleta para o aeroclube, pegava um avião e saía para voar. E ao longo desse... genial, né? Sai das 2 horas da bicicleta direto para o avião. Direto para o avião. E chega do avião, pega a bicicleta para poder voltar para casa. É uma circunstância que a gente pensar um pouco não faz muito sentido, mas naquela época fez. E nessa formação, nesse curso de formação que eu fiz e depois segui um pouquinho tentando ainda a carreira mesmo de piloto de linha aérea, cheguei até a trabalhar na Varig um período, não como piloto, mas tentando, na época tinha uma escola na Varig de formação de pilotos, a Ivaer, que ficava em Porto Alegre. Olha ele aí, o avião. E aí conversando com muitos pilotos, e a gente falava sobre, puxa, o pouso, hoje esse pouso não foi bom, bateu um pouco forte, você está fazendo, a gente voava obviamente aviões pequenos, vai fazer um pouso de Boeing, que era Boeing, né? Quer dizer, fazia aquela coisa, e a gente foi desenvolvendo essa ideia de que existe o pouso bom e o pouso excelente. Né? O pouso bom é quando a gente sai andando do avião. E o pouso excelente é quando você sai andando e pode usar o avião de novo. Então essa foi a história que a gente contou, né? Que às vezes a gente viaja muito, né, Marcelo? Você Sim. também. E tem situações, né, realmente de pousos que são melhores e piores. Mas o intuito principal do piloto é sempre ter o pouso excelente. Tem uma pessoa que a gente... já passo a palavra para você. Vou só fazer uma observação. Tem uma pessoa que a gente conhece, o Luiz Gama, com quem a gente
já voou algumas vezes, né? Já voei várias vezes com ele. E dependendo do pouso, ele falava assim, hoje eles chamaram o estagiário. Aquele pouso que você pensa, não deu bom, não vai dar bom. No fim sempre deu, que estamos aqui, tanto ele quanto eu, né? Pois é, vocês tiveram pousos excelentes. E o estagiário na cabine de comando, ele é uma figura presente, porque o copiloto, né, a posição de começo de qualquer piloto é como copiloto. E o copiloto, quando ele entra pela primeira vez para voar com um piloto experiente, ele está fazendo um estágio. Ele é o estagiário daquele piloto. Ele é o estagiário, claro, passou por treinamento, passou por simulador, mas tem a primeira vez que ele senta dentro do avião mesmo, da cabine, para voar. E o piloto passa a ser um instrutor e deixa o copiloto fazer as operações mais sensíveis, decolagem, pouso, exatamente para que o estágio vire um treinamento prático, né? E ele possa ocupar o outro lado. E ele possa, eventualmente, mudar de assento, né? Porque o comandante senta do lado esquerdo. Eu ia te fazer essa pergunta. E o copiloto senta do lado direito. Eu, quando comecei, na realidade, eram cabines de 4. Tinha o piloto, o copiloto, o engenheiro de voo e tinha o radiocomunicador. A cabine do avião era muito maior, assim, não muito, mas era maior porque tinha que acomodar 4, principalmente para os voos intercontinentais. Olha, os 707 e tal, porque não tinha essa quantidade de satélites e telecomunicação. Então você fazia navegação no rádio, triangulação, você às vezes tinha que conectar com a rádio de Uberlândia para saber onde você estava, a rádio de Brasília. Então a navegação aérea era feita muito em cima de um sistema de rádios e não de radares e hoje GPS e satélite, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia a cabine é basicamente piloto-copiloto. Quando o voo é muito longo, você tem um terceiro tripulante para fazer, até por questões de sindicato e de número de horas voadas. Hoje tem voos de 16 horas, você tem que fazer um horário de descanso. Mas a tripulação, os aviões hoje são desenhados por uma tripulação de dois comandantes, né? Ele acabou roubando minha pergunta, mas eu vou fazendo assim, vai que tem algum ponto a mais, né? Eu ia te perguntar, bom, você voa, começou com essa história de voo lá na década de 60, né? Vem até hoje. E eu ia te perguntar as principais mudanças no quesito dos aviões, mudanças de tecnologia, como que teve essa evolução, o que você vê de principais mudanças? Seriam essas que você já citou? Tem mais alguma outra? Não, são várias as mudanças. E eu nem sou um expert, né? O meu filho hoje, com 19 anos, já completo também com a carteira de piloto comercial, de instrumentos, e agora está terminando o curso. Não está aqui hoje, porque ele até viria, né? Ele foi convidado, mas está em aula hoje, né? Tá em treino. A gente marca um dia aí para ele vir contar um pouquinho mais especificamente sobre essas questões. Mas o que eu posso dizer basicamente, que ainda em Rio Claro a gente voa basicamente os mesmos aviões que eu voei há 40 e meu brevet é de 76, então são 46 anos. Uhum. Nós temos as mesmas aeronaves que são, obviamente, revisadas e mantidas em perfeitas condições, porque o voo básico ele continua sendo o mesmo. A tecnologia que veio, ela veio junto com computadores, com telecomunicações, a questão do computador hoje filtrando muito um possível erro humano, né? Então hoje as cabines são equipadas, embora o piloto possa voar e voa manualmente, ele tem um filtro de softwares tal, que corrige, por exemplo, um ângulo de subida, um ângulo de descida, questões de velocidades. Então há um monitoramento de cabine muito mais amplo, que aumenta a segurança, né? E de certa forma garante o bom desempenho dos pilotos, mas também garante um trabalho maior, porque ele tem ali um nível de atenção muito grande com um painel muito mais completo, né? Então o treinamento também hoje é muito grande. Então na minha época a gente, né, como fazíamos voos ali visuais basicamente, você decolava, ia e às vezes você chegava no aeroporto que você queria descer, não tinha condições de descer e você não tinha comunicação, porque não tinha rádio. Você pegava e voltava, né? Ou procurava uma alternativa. Claro que na aviação comercial isso já era planejado, como é até hoje. Você decola de um ponto A para chegar no ponto B e você sempre tem uma alternativa C e uma carta mostrando quais são as opções se você não puder ou tiver alguma intercorrência para não chegar no seu ponto final. Mas naquela época era tudo muito no visual mesmo, né? O pessoal tem essa questão de palestra, né? Que
A gente assiste muita palestra na área, enfim, várias áreas, inclusive na área de educação. E é muito interessante que se tem uma coisa que é lugar comum, que é clichê em palestra, é dizer que hoje a gente tem no bolso e pega o celular muito mais tecnologia do que o pessoal tinha na missão Apollo, né, para levar o homem até a Lua. A calculadora de hoje em dia é muito mais tecnológica do que a nave. Do que o que eles tinham lá, né? Mas acho que por outro lado é o que você falou, depende muito mais da questão humana, né? O pessoal que voa o avião que você usava lá em 1976, esqueci a conta. E aí e que vocês ainda usam hoje, que o pessoal ainda usa lá hoje, por mais que mude a tecnologia, eu acho que a questão do componente humano é a mais importante. Sem dúvida. E o treinamento começa com as funções básicas. Você aprende sobre aerodinâmica, sobre meteorologia, sobre teoria geral de voo, que não muda. O que muda é você falar, mas um avião assim, assado. O que muda são as características do avião e do voo. Velocidade, peso, isso tudo altera então a aerodinâmica. Então se você sobe com um avião X, você tem um ângulo de subida, uma velocidade ideal, uma altitude de cruzeiro, etc. e tal. Se você tem um avião que é mais ou menos, esses elementos básicos do voo, de sustentação, de velocidade, vão ser diferentes. Mas o voar em si e o princípio aerodinâmico lá de Santos Dumont, né, e dos Wright Brothers, aquela disputa, né, foram os Wright Brothers ou foi Santos Dumont, na realidade foram ambos, mas quem subiu com o motor próprio foi o Santos Dumont, porque os aviões, o avião dos Wright Brothers foi uma catapulta, né? Então nós somos realmente os pioneiros da aviação. Não vamos discutir lá com os americanos, vamos deixar essa história para outro papo. Né? Para outro papo. Como a invenção do rádio, que é a mesma coisa, né? Não vamos entrar nessa questão. Mas falando de tecnologia, vou já entrar no papo. Nós tivemos algumas vezes, até por interesse, tal, em Houston, no Control Center da NASA. E o guia lá nos confirmou isso que você falou. Assim, no celular hoje, nós temos mais tecnologia, mais memória, mais habilidade, capacidade tecnológica do que eles tinham naqueles computadores enormes que a gente vê no filme, com aquelas fitas rodando, aquilo tal. Na realidade, ali, eles só tinham informações básicas para a missão em si. Todos os problemas, o troubleshooting, era feito no subsolo, onde eles tinham máquinas maiores, uma capacidade maior. Então a gente assiste os filmes, a gente vê aquele pessoal falando e depois todo mundo ali com lápis na mão e tal. Era isso mesmo. Né? Me lembrou aquele filme das mulheres da NASA? Isso. Estrelas, alguma coisa. Esqueci o nome do título do filme. Mas que é exatamente isso, né? No fim das contas, o que resolveu o problema foi cálculo matemático na unha. Na unha, na unha. E muito disso foi feito. O que torna a coisa fantástica, né? Você imaginar que em 1969, né? Nós estamos falando aí de 50 anos praticamente atrás, né? Quase 60, né? 53 anos atrás. Você tira alguém daqui num tubo de metal, né? E coloca na Lua e traz de volta. Tudo basicamente feito. Que é um excelente pouso nesse caso, porque dá para usar a nave de volta. Porque o ponto de ir é uma coisa, voltar é o grande X da questão. Nesse caso especialmente. Nesse caso especialmente. Né? Aliás, falando disso também, né, de aviação, eu brinco muito, né? As pessoas falam, não, mas o conceito em si, né, do avião, como é do foguete, não é lá brilhante, né, se a gente for pensar, porque é um tubo de metal, né, a 10 mil metros de altitude, cercado de gasolina. Não é um conceito... Não é muito inteligente. Não é um conceito que te inspira confiança, mas a gente gosta. Eu nunca pensei nesses termos e agora estou um pouco mais preocupado com a minha próxima viagem. Agora uma pergunta, João, você viaja bastante, até falamos no começo, você trabalha numa empresa inglesa, né, uma empresa britânica, em função disso, obviamente tem que viajar bastante, agora que estamos num período, esperamos, de saída da pandemia. Você é daquele cara chato que fica prestando atenção no que o cara está fazendo lá na frente? Tipo, presta atenção. Eu faria isso, eu não faria aquilo, eu vou falar o porquê para vocês, gente. Eu sou, como professor de inglês e coordenador, a gente vai observar a aula. E aí o professor está lá na frente e a gente fica pensando, eu não faria assim, eu faria diferente. E isso é muito chato, porque ele é ele, você é você.
Tem que ver se faz direitinho, né? Você fica copilotando lá atrás, para trás da cabine? É inevitável, né? A gente não copilotar, como é inevitável a gente não codirigir quando está dentro de um carro com alguém dirigindo, né? Mas no caso do avião, eu não fico nesse nível de detalhe, porque, claro, não tenho conhecimento da cabine, dos instrumentos, daquele avião em particular, né? Eu sou basicamente um piloto privado que voo monomotor Paulistinha e mais por hobby. Mas a gente tem o conhecimento básico, então a gente fica imaginando, né? Agora vai acontecer isso, não pode ser isso, né? Não no sentido de ficar com medo, nada disso, só para antecipar algumas coisas. Mas aí eu já vou te contar uma história engraçada. Engraçada para mim, não para quem estava comigo. Né? Você já foi para o Rio várias vezes, não sei se o Pablo já foi, descer no Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont é aquele aeroporto que eu sempre indico para as pessoas assim, vá com o maiô por baixo, né? Porque a chance de você terminar na água é grande, então você já sai nadando lá. São 1.200 metros aquela pista, né? Porque a pista é curtíssima, né? E é um talento você pousar lá. E eu viajo muito e trago muitos autores, né? Como você sabe, das editoras que eu trabalhei. E o Rio de Janeiro é um dos pontos que a gente sempre vai. Claro, porque os gringos, se eles vierem ao Brasil e não forem ao Rio, não também faz tem sentido, isso. né? Então a gente vai porque o Rio é o Rio. Não é Brasil. Porque o Rio é o Rio e vai também porque o Rio é um Questões excelente, importante mercado onde tem profissionais, escolas, né? Como a gente sabe, todo o Brasil. Mas o Rio, então, vamos lá. Pegamos a ponte aérea aqui, saímos de Congonha, faz aquela aproximação no Rio, né? E no Rio, quem conhece ali, você tem a aproximação tradicional que você vem por cima do aeroporto do Galeão e faz a longa reta final que a gente chama longa, por cima da ponte Rio-Niterói e Pouso, passa por cima ali e tal, que é lindo, mas tem uma aproximação mais bonita ainda, que você vem pelo meio da cidade, passa pelo sovaco esquerdo do Cristo, lambe o Pão de Açúcar e desce. É lindo. Essa é muito mais bonita. Isso. Só que ela é muito mais radical do ponto de vista, né, principalmente de um jato, né? Porque você tem velocidade, como eu falei, e aí você tem que descer muito rápido e tocar na pista. Curta. Pista curta é o seguinte, você tem 100 metros ali para tocar a pista, não tocou, você tem que ir embora, tem que arremeter. E eu, muito mais pela experiência de pousar no aeroporto do que por ser piloto, estava com esse autor, eu sempre coloco o autor na janela para ele poder apreciar a chegada no Rio e tal, mas eu estou olhando ali, eu já sei mais ou menos a altitude. O avião vem, e eu falei assim, não vai dar, né? E ele era americano, acho que esse autor, e eu falei assim, we're not gonna make it. Aí ele olhou pra mim... Coisa boa de ouvir, né? Dentro do vai dar não. Vai dar não. Eu falei, don't worry, we'll just take another try. E 2 segundos depois o avião deu aquela arremetida, levantou. O estômago fica lá embaixo, voltou, deu a volta, veio, aí o avião já vem e tal, vem descendo, vai aproximando e tal. Estamos chegando, ele está olhando de novo, aí um pouco mais tenso, né? Já meio assim... que é a segunda tentativa, ele já olhou para mim e eu fiz assim para ele, we're not gonna make it again. Aí o avião dá aquela subida de novo, deu a volta. Antes dele terminar a volta para alinhar na reta final, ele olhou para mim e falou assim, we're gonna make it anyway. Porque aí eu já sabia que o piloto ia chegar e ia fazer o radical do radical. Se ele perdesse o ponto, ele ia jogar o avião com um pouco mais de força na pista, que eles fazem às vezes realmente. E aí reverte a tua dentro da segurança. E reverte e puxa no freio. Sempre dentro de padrões de segurança, claro. Mas com menos conforto. Com menos conforto para o passageiro. E dito e feito, né? Veio né? Aquela juntada na pista, né? Bom, dito e feito, né? O autor saiu de lá e falou assim, nós vamos sair desse aeroporto. Já ficou dentro. Eu falei, não se preocupe, a subida é mais tranquila. Para sair é bem mais tranquilo. Para sair é bem mais tranquilo. Lá, não aqui em São Paulo. Né? Não, porque aqui em São Paulo. Congonhas, o avião tem que sair praticamente como um foguete para poder sair dos prédios, né? A gente tem a decolagem americana aqui, né? Já vai empinada. Sim. João, uma pergunta polêmica aqui. Isso daí que aconteceu lá no Rio, foi falta de habilidade do piloto? Ou tem diversos fatores? Não, são diversos fatores, porque você vem, né, na aproximação e você tem uma leitura de instrumentos, mas a partir de uma determinada altitude você está sujeito a ventos lá, e é uma situação muito montanhosa, você tem o Pão de Açúcar aqui, de frente para a pista, você tem o Corcovado aqui, e essas correntes de vento elas alteram muito. Então, quando a gente fica um pouso radical, porque o piloto vem realmente na mão
trazendo ali. Não tem como você programar aquele pouso. Na final longa, você coloca a rampa de descida e aquilo vem trazendo. Ali não, ali você vem na mão mesmo, dando a volta para trazer. Então, na realidade, foi muita habilidade. Sim. Porque a arremetida em si, todo mundo se assusta, mas ela é uma manobra absolutamente normal em qualquer situação onde o piloto, por habilidade, percebe que é melhor e mais seguro fazer, né? Então, tira um pouco dessa coisa, né? Mas para quem está chegando pela primeira vez, né, no Rio de Janeiro, está vendo aqui de alguém, né, eu, né, também falei por falar, não era uma coisa assim, Sim. saiu naturalmente, né? Maker, o cara falou, pô, Como assim? o que significa? Não vai dar. Não né? vai dar o quê, exatamente? Não vai dar o quê, né? Então também não foi muito claro. Mas ficou engraçado depois, porque isso virou uma internal joke entre eu e ele, porque ele veio outras vezes ao Brasil e voou tranquilamente. Fomos várias vezes para Santos Dumont e estamos aqui contando a história. Contando a história. O pior é que vocês contando histórias de avião, né, de piloto, eu quase comecei a fazer o curso para me tornar piloto. Olha só. Tava saindo do colégio, tinha 17 anos, né? E era o momento que você decide o que você vai fazer da vida. Eu cheguei a pesquisar, ia ser no campo de Marte, mas eu tinha um amigo que fazia um técnico de ADM no Senac, e ele falou, não, vou fazer para piloto e tudo mais. Eu estudei aquela coisa toda, só que aí eu olhei e falei, meu, é difícil começar a entrar nessa área, parece, né? Eu falei, não, vou para um caminho mais seguro. Eu continuei na mesma linha do curso, mas eu já quis ser piloto também. Nunca é tarde, viu? Você pode começar em qualquer idade. A gente tem lá no Aeroclube de Rio Claro, assim, diversas faixas etárias. Tem gente que formou em engenharia, tem gente que formou em... Nós temos até um delegado de polícia, coincidentemente, né? Que meu pai é delegado de polícia, era delegado de polícia, que voa planador, inclusive. Sabe? Então, quem tem o sonho, quem tem a vontade, quem tem o desejo, nunca é tarde, né? E é isso que eu ia te perguntar, João. Foi bom você ter dito isso, porque você tinha esse sonho lá aos 10 anos de idade e agora o seu filho também, João, está seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Qual foi a sua participação nisso? Você acha que você o levou desde cedo para ver o que você fazia? Ele foi seu companheiro nesse caminho? Essa aqui é a minha pergunta. Não exatamente a diferença, né, de idade, eu fui quase pai e avô, né? Eu tenho a diferença de 43 anos de idade, eu fui pai aos 43 anos, né? Meu filho tem 19 agora. Mas é óbvio, né, que os pais, né, pai e mãe, sempre têm alguma influência sobre os caminhos que os filhos tomam, de um jeito ou de outro. Ou porque às vezes as crianças se espelham nos pais e vão querer seguir o mesmo caminho, mas principalmente pelo nível de incentivo, de apoio que os pais dão às ideias dos filhos, né? Que é uma forma de influenciar. Nesse caso é uma mistura, porque eu não sou piloto, não tenho uma carreira de piloto, então não havia no que se espelhar, falar, meu pai é piloto, vou ser piloto. Não. Mas o meu pai gosta de avião, me leva sempre no Aeroclube, a gente ia muito lá para Rio Claro, no interior, ver avô, avó, e sempre passávamos no Aeroclube. E aí fizemos um voo, fizemos um outro voo, e quando ele fez, acho que 15 para 16, 15 anos de idade, ele falou, puxa, eu acho que eu vou gostar, tal. Então eu levei para ele fazer um voo com o instrutor. Porque, né, pai, mãe, sempre aquela coisa, né? Meu filho é o melhor, meu filho tem talento, meu filho... Porque é pai e mãe. Mas é melhor colocar na mão de um profissional que está acostumado a ver alunos, gente que vai fazer para ver se tem um jeito e tal. Ele fez um voo e ele gostou muito, já gostava, já se interessava, se interessou muito. E o instrutor, ele falou assim, olha, tem talento, dá para ser. O rapaz leva jeito. Leva jeito, mas vai precisar trabalhar, vai precisar estudar e tal. E ele ouviu isso e realmente encampou essa ideia. E começou a se interessar, começou a voar mais, ainda sem até poder, teoricamente, porque não tinha os 18 anos, e hoje já não dá mais para fazer aquela coisa da emancipar, né? Não dá para antecipar emancipando, você tem que esperar fazer os 18, mas ele continuou fazendo o voo, se interessou, e assim que fez 18 anos, coincidiu inclusive com a pandemia, e por uma sorte para ele, o Aeroclube não parou, porque a escola é o avião, né? É aberto, etc. Então, ele pôde, durante o período até mais crítico da pandemia, continuar fazer o curso teórico, fazer a prática, e hoje, aos 19 anos, já está com a sua licença comercial de instrumento, já fez o exame de inglês internacional, o ICAO, já tem a nota
perfeita para fazer piloto de linha aérea, voar companhias nacionais e internacionais, quando chegar a hora e tiver o número de horas voadas, né? Porque a aviação é isso, às vezes você completa toda uma fase numa faixa etária de estudo, né? De estudo, mas você precisa, é que nem professor, você pode se tornar professor com 20 anos de idade, mas você precisa de sala de aula, de horas-aula, para realmente ganhar experiência. O piloto é a mesma coisa, você se forma, se tiver o foco muito rapidamente, mas aí você ganha experiência com o número de horas, né? Então não há como você fazer um atalho, um shortcut para chegar. Você tem que construir essa carreira em cima de horas de voo. Desse tempo. Então ele está nessa fase agora. Agora está fazendo o curso de instrução de voo, que vai permitir então também uma empregabilidade em aeroclubes. Nada mal. Nada mal, porque aí você voa, Sim. ganha a hora de voo e ganha também por fora, né? Que ajuda. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Ô, João, e aí pegando um outro ponto, entrando num outro assunto, no quesito de paternidade, ele é seu filho único, né? Ele é meu filho único, E aí você disse que foi pai aos 43, aí eu costumo brincar, acho que a melhor idade para ser pai é aos 40 anos, é onde você já viveu, tem experiência e paciência, né? E melhores conselhos, enfim, para lidar com a coisa. Você concorda com isso? Você acha que foi a melhor idade, mais novo é melhor? O que você pensa disso? Eu acho o seguinte, né? Eu acho que filho é uma bênção em qualquer momento que vem. É claro que se você está melhor estruturado, principalmente no Brasil, né, ou em países onde a gente tem essas flutuações econômicas, se você está mais estabilizado economicamente, é mais fácil. Você quer fazer uma interrupção, porque o João tem uma frase que eu uso sua, eu cito a fonte, tá? Que eu tenho um amigo que diz o seguinte: você fazer gestão de qualquer empresa 5 anos no Brasil equivale a 50 anos em qualquer lugar daqui, né? Porque exatamente. a gente passa por tanta coisa. Em um ano você passa tantas coisas que você acaba ganhando aí, em comparação com outros países, principalmente os estáveis, né? Muito mais experiência. Então é óbvio, né? A experiência como pai, né? Como pai, e aí sendo aos 40, quando você já tem uma vida econômica estabilizada, quando você já passou algumas coisas, já tem uma carreira, você já tem algumas ambições suas já atingidas e algumas coisas assim que você gosta de fazer já não faz muita falta. Então, sair à noite, balada, barzinho, partidas de futebol, aí você tem o filho se torna mais interessante. Se você tem mais tempo, né? Paciência eu não sei, viu? Paciência porque criança tem hora que você tem 40, 60, 80, a paciência esgota, né? Porque criança é atenção, criança é aquela coisa de você ter que educar, né? E para educar tem hora que você segura. Mas acho que tem mais paciência sim. Eu não vou dizer nem paciência, você tem mais tolerância. E aí, Marcelo, a mesma coisa também como você falou, de você ser um observador de aulas, de professores, né, aos 30 anos e depois aos 40 anos. Você se torna mais tolerante com o erro dos outros, com as imperfeições dos outros. Isso na vida de uma maneira geral. A gente vai ficando mais tolerante, primeiro porque a gente sabe que também não somos perfeitos. E segundo, você já não tem mais aquela gana de querer consertar o mundo a todo momento. Você se concentra nas questões maiores, né? É o que eu falo, you choose your own battles, né? Quando você vai ficando mais velho. Você só vai brigar por aquilo que efetivamente vale a pena. Mas eu acho, essa pergunta sua foi bem interessante, eu nunca pensei nisso. Especialmente a sua fala, certas coisas que tinham importância deixam de ter importância. Porque quando você é pai, digamos, aos 20 e poucos anos, né? Minha mãe foi mãe aos 22, tem uma questão de coisas que você tem muito mais do que você está abdicando. Então isso que você falou, sabe, ir para balada, ir para o jogo de futebol e tudo, você acho que atinge um equilíbrio melhor. Agora tem uma curiosidade, agora que você trouxe a questão da relação deles, uma curiosidade interessante que eu sei, enfim, porque sei, que é o fato de que o João e o filho dele têm uma paixão, um interesse, melhor dizendo, bem específico e interessante, que é um interesse histórico pela Segunda Guerra Mundial. Isso. É a segunda específica ou ambas? É a segunda, claro, passa pela primeira, porque a segunda tem raízes na primeira, né? Exatamente. Então a gente olha sempre os dois, né? Mas o foco principal é a segunda. A gente olha para a primeira para ver as raízes, entender como se chegou naquele quadro da Segunda Guerra, principalmente a ascensão do nazismo, essa barbárie toda que a gente viu, né? Ou que não viu, graças a Deus, mas
conhece historicamente, né? Então é a Segunda Guerra. Aí eu tenho que dizer que talvez eu tenha tido um papel um pouquinho mais preponderante. Porque eu, como cresci assistindo muitos filmes de guerra, da Segunda Guerra, quando ele estava crescendo, né, e talvez até numa idade que não seria recomendável passar, mas também, era a época do DVD ainda, né? Então eu comprei DVDs e tinha uma série que eu assisti na televisão, porque era a série da época, né? Chamava Combate, que eram episódios após a chegada, após o dia D, lá 6 de junho de 44, quando as forças aliadas desceram na Normandia. E a partir daí até o final da guerra, essa série Combate mostra batalhas e situações específicas, né? Com um pouco de ficção, claro, porque é televisão e tal, mas muito true to the matter, né? Assim, verdadeiro ao assunto. E eu sentava e assistia com ele. E ele foi ganhando essa questão de gostar, né? E a gente desenvolveu esse interesse a ponto de criarmos, aí era um sonho meu. Que, esse eu passei para ele, falei assim, nós vamos na Normandia conhecer a praia. Por isso que eu sei dessa história. Foi quando nós conversamos sobre isso, né? Porque sobre o isso. Marcelo, que é fã da França, muito mais de Paris do que das batalhas, né? O Marcelo provavelmente, nós vivemos nessa época, né? Não sou espírita, nada desse sentido de reencarnação, mas às vezes eu brinco assim, talvez eu tenha vivido essa época, por isso que eu gosto. E eu devo ter sido um soldado que sobreviveu. Cheguei em Paris e encontrei ele sentado num café, porque ele fazia parte da resistência francesa. E tal. Eu acho que é mais ou menos aí. É bem provável. Pelo seu, né, espírito até de resistência e de luta diferente um pouquinho do meu, assim, né, você é muito mais do planejamento. Imagina, e você é muito mais diplomático do que eu, João. Eu talvez tivesse início totalmente alheio a essa história lá no Mediterrâneo. Estava lá, né? Mas eu acho muito interessante, essa é uma história muito legal, de você ter tido a oportunidade de realizar um sonho seu com a companhia do seu filho, né? De visitar a... Como é o nome da praia? A praia, bom, são várias praias, eram 4 praias, tinha Omaha, tinha Otah, né? Porque os aliados se formaram, tinha a frente americana, a frente inglesa, a frente canadense, então a gente tinha esse sonho de chegar, mas nós queríamos chegar, na realidade, tem um filme que é um filme que resume, né? O resumo da ópera do dia D, né? Que chama The Longest Day, com um cast de um elenco assim, sensacional da época que o filme foi feito, né, nos anos 60, início dos anos 70, Henry Fonda, Michael Caine, todos os grandes nomes da época fizeram algum papel, alguns até papéis pequenos, mas o assunto era muito grandioso e importante, né? Então esse filme é um resumo da ópera, por assim dizer. E ele mostra exatamente o dia anterior do dia D, a chegada dos americanos, do Esquadrão 101, por trás das linhas inimigas, que eles jogaram de paraquedas. Você faz essas referências por nome, né? Detalhe. Para preparar e até, de certa forma, sabotar ali algumas linhas alemãs para permitir que a invasão encontrasse menor resistência ainda, né? E tem uma cidade chamada Saint-Marie-Église, e que tem uma cena famosa onde cai um paraquedista sobre uma torre de igreja, fica preso, etc. E tal. E aquela é a primeira cidade francesa oficialmente a ser liberada pelas forças aliadas. A ponto que hoje, até hoje, no dia 6 de junho, tem uma celebração na cidade, e eles fazem como é que fala? Reenactment, eles encenam a situação. Eles reencenam a chegada e algumas, não batalhas, né? Porque obviamente não, mas a chegada, inclusive com drop de paraquedistas americanos da mesma divisão, para ilustrar o dia da chegada, mas de uma forma celebrativa, tal, descem lá, tal. E eu acho até, Marcelo, você conhece a França melhor do que eu, é a única cidade na França onde você pode falar inglês sem ficar constrangido. Porque você sabe como é o francês. Ele não é muito chegado. Não é muito chegado. Embora a gente tenha tido aí, vou deixar essa história para o João contar o dia que ele for convidado aqui,
nós tivemos aí algumas histórias ali mesmo, Nessa também, velocidade. com o francês reagindo ao nosso inglês ali, porque o meu francês é o francês de colégio e não passava do s'il vous plaît e tudo Do mais. bonjour, né? Mas então vocês tiveram a oportunidade de estar nessa cidade, nessa celebração? Não, esse agora passa a ser um segundo objetivo. Boa, boa. Passa a ser um segundo objetivo e nós vamos ainda trabalhar nisso, porque nessa época que eu viajei, né, ele ainda era estudante, né, então junho não era época de prova, tal, não dava para fazer isso, é dia 6 de junho, então nós viajamos em julho, Certo. né, que aí era férias dele aqui e tal. Escola para mim sempre foi sagrado, eu nunca sacrifiquei escola por conta de viagem, eu sempre disse, a escola tem prioridade sobre qualquer coisa, a não ser um assunto traumático de família, Claro, necessidade, que mas algo fora que isso, seja inevitável. puxa vida, ficar essa semana fora porque me convidou para ir para o jornal. Não, escola é escola. Depois que você terminar a escola, aí você tem a vida inteira para aproveitar, né? Então a gente foi em julho. E aí, fazendo mais uma pergunta sobre paternidade, né? A gente falou, né, da parte que quando a criança tem que ter paciência, está fazendo toda a educação, né, algo difícil. E tem a parte quando já é grande, você consegue aproveitar, não sei se mais, mas de uma maneira diferente, mas parecida com o que você pode, né? Dado as idades mais avançadas, né? E aí eu te pergunto, a parte melhor da paternidade é quando o filho já está crescido e você consegue ter o mesmo papo, ou é quando é criança, ou não tem parte melhor, são sempre apenas diferentes? Você vê. Não, elas Pergunta são interessantíssima pergunta, faz a gente até pensar. Mas de uma forma geral, eu diria o seguinte, né? A paternidade como a maternidade, e eu acho que vale até para os relacionamentos, até de amizade e profissionais, você tem momentos diferentes, você tem e o que vale mesmo é você entender aquele momento, a importância e o que é necessário naquele momento, né? Falando de paternidade. Então, você tem um momento que o pai tem que ser pai, tem rígido, até autoritário, às vezes intransigente. Então, a coisa da escola. Escola é escola, tem prioridade, ponto. Né? Não pode flexionar ali, né? No meu ver, né? Pelo amor de Deus. Né? Claro, não. Tem que ver. Não tem receita de paternidade, mas essa é que você a minha receita é usa. Né? Então eu tive diversos momentos, né? Com ele, quando a criança é bebê, né? Na minha versão de paternidade, estava ali para ajudar, etc. Tal, mas a criança até um certo ponto é mãe. É mãe. O pai, ele tem ali uma posição, se você não entender isso, você até meio que se frustra, fica com ciúme, porque a mãe dá mais atenção para o filho, a mãe tem que estar com o filho. Então, e isso quando você é um casal mais jovem, tem um impacto diferente no relacionamento. É verdade. Por isso que tem. Aí o meu pai, falando dele rapidamente, né, porque a relação minha com meu pai também muito diferente por conta de outra época e de outras situações, mas muito tranquila, né? Mas meu pai tinha uma palavra de apoio, de incentivo para quem chegava, falava assim, o fulano, o ciclano, tal, o casal, tal, tá grávida, vai ter nenê. Ele falava com uma tranquilidade, acabou. Como assim? Acabou? Não, acabou a vida como você conhecia. Começa uma outra vida agora. E ele tinha muita razão em dizer isso, porque a criança, ela traz um novo momento para o relacionamento. E aí sim, o casal jovem tem um impacto com o filho, o casal um pouco mais velho o outro, e o casal mais velho, também o meu caso, também tem outro impacto. Mas a vida como você conhecia, ela deixa de existir. Ela deixa de existir, você começa a mudar. Não é que ela não vai ter nunca mais as mesmas coisas, você pode acomodar, mas vai depender muito da sua capacidade de entender, né, o que é necessário você se adaptar, porque a criança está ali. A criança depende de você e vai continuar dependendo de você por muitos anos. Às vezes, até por mais tempo do que a gente imaginar e do que deveria. Mas vai. Mas naquele momento inicial, até a criança ficar
criar uma interação que permita falar, que permita andar, tudo mais, né? E eu digo assim, primeiro ano e meio da criança, ele é muito em cima da mãe. Então, a criança até ter uma idade em que começa a interagir melhor, inclusive falar, mas ela é muito a mãe, porque é o sentido de maternidade. A mãe é que entende. Aquela coisa de que o sexto sentido da mulher que existe, independente de ser mãe, tem que tomar muito cuidado com ele. E quando a mãe, né, quando a maternidade chega, isso a coisa se intensifica. Né? Fica exacerbada a ponto da mãe acorda à noite achando que o filho está com febre e vai lá e o filho está com febre. É uma ligação muito forte de mãe com filhos, né? Então acho que todos nós temos, né, de um jeito ou de outro. E esse entendimento no casal, principalmente do homem, nessa fase. E depois da mulher, quando o homem quer, às vezes, até compensar aquele período de ficar mais com a criança e empurrar, às vezes, com entusiasmo, né? Se o filho é homem, não, vai jogar futebol, vai fazer isso, vai... Quer dizer, às vezes também tem que ter esse equilíbrio, entendimento, para que a paz reine no lar. Né? Pax universal no lar, né? Bom, a questão básica, vocês torcem para o mesmo time? Olha que interessante. Não, porque ele não se interessa por futebol. Jura? Não. E isso é interessante, porque eu torço para o mesmo time, hoje, né, torcer para o São Paulo hoje é quase que uma profissão de fé, uma né? profissão de fé. Era o que era torcer no Corinthians, né, na época dos anos 60 e 70, que era realmente a Fiel, veio dessa época, 23 anos, nós estamos chegando lá também, nós vvamos bater esse recorde do jeito que as coisas andam. Mas, só quero deixar registrado que eu sou palmeirense, tá? Você mas é palmeirense, continuar a então conversa. você está numa fase boa, então. Né? Eu tenho falado pouco de futebol, porque o time tem apresentado pouco futebol, então não tenho o que discutir, falar. porque eu vou falar. Inclusive, no último jogo, a arbitragem foi ruim com o São Paulo. Ah, foi. Rapaz. Tem ali. Mas é uma fórmula boa, porque a cada jogador expulso, São Paulo marcava um gol. Então, fica bom, né? É um compensa. Só não pode ganhar de 10-0, porque vai terminar sem ninguém em campo. Sem jogador na linha. Mas o futebol é interessante, porque eu fui muito de ir a estádios, fui muito de assistir depois na televisão, e eu gosto do estádio, muito menos do jogo, mais da coisa de observar, da experiência, aquela coisa toda. Mas exatamente pelo que eu tinha dito, a minha prioridade com o nascimento do meu filho deixou de ser, num domingo à tarde, deixar de jogar bola com ele, deixar de nadar na piscina, ou deixar de andar de bicicleta, para ir ver futebol. Então o meu desinteresse passou para ele um certo desinteresse. Então hoje ele, se ele precisar sentar, se ele quiser sentar comigo uma hora que a gente está vendo um jogo e tal, às vezes eu estou vendo alguma coisa de quarta-feira à noite, esse jogo tá bom? Mais ou menos, vou sentar, vou ver um pouco e tal, mas não é de sentar. Então ele não torce assim. Quando eu estou assistindo o jogo do São Paulo e ele me vê assim, torcendo, por acaso, ele senta e acompanha. Mas dizer que ele é um torcedor ou um interessado por futebol é um exagero. É um exagero. Mas é interessante essa pergunta, porque não teve. Meu pai era corintiano. Olha. Minha mãe era palmeirense. E você é São Paulino? E eu sou São Paulino. Praticamente a ONU a sua casa. A ONU. E todos convivemos bem, né? Mas também nunca o futebol foi um ponto central em casa. Né? Na minha infância. Logo não foi um ponto de tensão, né? Exatamente, nunca foi uma discussão. Agora, essa questão, você falou do seu sentido da mãe, do papel da mãe, e aí vocês estão os três em casa, e aí você e o seu filho resolvem, nós vamos sair para dar um rolê de avião. O que ela acha disso? Vou te falar a razão da minha pergunta. Você conhece o Luiz Gama, abraço, chefe. Você conhece o Luiz Gama, porque é meu eterno chefe, não tem jeito, né? E ele... A mulher dele, a Raquel, ela nunca assistiu uma corrida do Felipe, porque ela morria de medo de ver alguma coisa, na eventualidade, graças a Deus nunca aconteceu, dele ter um acidente de carro. O filho deles corria, Stock Car, longa história. Como é que a Luciana se sente com relação a isso? Super tranquila. Que coisa boa. E quando se fala assim, vou voar com o João, ela fala assim, vocês vão no J3, no Paulistinho ou no Cesnão? Porque se for no Cesnão, tem lugar para ela. Aí ela vem. Né? Legal. O Cesnão é para 4. Se a gente vai no... Aliás, hoje a gente faz voos assim, vou eu e ele, tem um carro de Paulista, né? Os dois homens na frente, as duas mulheres atrás. A gente tem um avião de Paulista, vou eu e ele na frente e a Luciana e a Stephanie, que é a namorada dele, atrás. A gente Teve seu carro de Paulista e um avião de Paulista. E o avião de Paulista também, agora a gente vai na frente. Que legal. Então, para ela é super tranquilo. Isso até tem um reflexo interessante, porque lá atrás, em 1976, quando eu tirei a minha carteira de piloto, a primeira pessoa a voar comigo foi minha mãe.
Olha só. Eu tirei a carteira, assim, eu voava com o instrutor, voava sozinho. Com a carteira eu podia levar alguém. Quem vai levar? Minha mãe falou, eu vou. Assim? Ela veio subir. Ela foi voluntária? Foi voluntária, uma voluntária assim, tipo assim, eu vou e eu vou ser a primeira pessoa a voar com você. Porque ela queria, né? A segunda pessoa a voar comigo foi meu pai. Involuntariamente, porque aí foi minha mãe, você vai voar com o seu filho, né? Então, não foi. Aliás, meu pai, ótimo, né? Porque, voltando, né? O aviãozinho, aquela coisa toda, o teco-teco que a gente chama, né? Uhum. E aí saiu no avião, ele tem a bequilha, a rodinha, que ele fica atrás. Então você começa a decolagem olhando para cima, você está num ângulo diferente. Aí o avião levanta e você vê a pista. Aí você vê a frente. E aí você tira. Na hora que eu saí, é um sentado atrás do outro. Na hora que eu tirei o avião do chão, 2 metros, 3 metros, eu senti a mão do meu pai aqui assim. Tá bom, meu filho, podemos descer. Genial! Era genial. obviamente impossível, porque não tinha. Eu falei, agora nós vamos pelo menos dar a volta. Dá um rolê. Mas aí eu subi, ele aproveitou também, deu uma volta em cima de Rio Claro, aí mostra a Aí viu a casa, cidade. olha lá o abacateiro, tinha um abacateiro no fundo de casa enorme, dava pra ver, olha lá, vou dar uma volta no abacateiro. Que Tal. legal. Você Com a fez Luciana a bastante mesma coisa, ela desde o princípio apoiou, não é aquele tipo, aliás, né, no clube a gente frequenta e tal, quando ela fala que, meu filho está fazendo piloto e tal, todo mundo, ensino móvel de preocupação. Assim, olha, eu fico mais preocupado quando ele pega o carro para sair em São Paulo ou ir para uma estrada, para Rio Claro ou vir para cá, do que quando está voando, né? Então é super tranquilo, super tranquilo. É o que eu sempre digo também, você corre muito mais risco dentro de um carro, mas Sim, o pessoal tem a questão da insegurança, de estar no ar, esse tipo de coisa, né? É bem interessante. Mas é muito tranquilo. E essa coisa realmente, a Luciana também, a gente é muito próximo de idade, então também foi mãe já numa fase madura, já numa fase profissional da vida, pessoal, onde essas coisas que conflitam com a maternidade, com a paternidade, né? Assim, puxa, eu queria estar no barzinho com meus amigos, eu queria fazer essa viagem, eu tinha essa possibilidade profissional, tudo isso já está mais resolvido na cabeça da gente, né? Então essa tranquilidade também vem disso, além do que ela é uma pessoa Tranquila. Tranquila, é uma pessoa absolutamente tranquila. E ela é daqui? Não, de Rio Claro, somos Também dois de de Rio Rio Claro. Claro, somos contemporâneos lá, nos conhecíamos, mas assim, de cidade pequena, tal, nunca tínhamos tido nada na adolescência e tal, e nos encontramos já numa fase madura das nossas vidas, cada um já com a sua bagagem, né, de vida profissional, afetiva, amorosa, Casou tarde relacionamento. também? Oi? Você casou tarde também? Também, casamos, eu já estava com 31. Bem Eu já experiente estava já. com 31. Então já Eu não diria que é tarde, eu eu diria já que é estava perfeito. rodadinho, já estava rodadinho. Porque geralmente pela época a galera costumava casar cedo, ter filho cedo, tudo começar muito verdade, cedo, né? Você fez num tempo que, digamos, seria mais atual, né? A galera começa a pensar em casamento lá pros 30, filho. Mas isso tem muito a ver, né, com os meus pais e com os pais delas, que eram pessoas, assim, de certa forma, à frente na sua época, em que não viam esses caminhos naturais para filho e filha, né? Mulher casa logo, o filho tem que se formar. Foi dado muita liberdade com responsabilidade, né? A ponto, né? Eu tive uma experiência internacional, ela também teve. Aí quando você volta, você já volta ao outro. Sim. Né? Então essas coisas do tradicional para a gente foi um pouquinho influenciado por isso, né? Porque o meu sogro, minha sogra, com o meu pai e minha mãe eram pessoas que tinham também um nível de tranquilidade, de entendimento da vida diferente daquele quadradinho. Sim. Sabe? Que não se importavam, por exemplo, se a filha com 25 anos não tinha casado ainda, não havia Não tinha aquela pressão. não tinha aquela pressão e tal. Isso também ajuda um pouco, né, nessa questão do relacionamento, sem dúvida. João, você fala essa questão de Rio Claro, e assim, esse poço aqui nasceu na cidade grande, mas nós somos da roça, roças diferentes, né? Caipiras de lugares diferentes. Eu de Minas Gerais, você do interior de São Paulo. Mas a grande questão é a seguinte: na sua carreira, quer dizer, sair de Rio Claro, vir para São Paulo, estar numa empresa internacional que por um lado te dá a oportunidade, por outro te traz a obrigação de estar em tantos lugares.
que você acha que... Essa é sempre uma coisa muito interessante. O que você acha lá do interior, da sua criação, da sua época escolar em Rio Claro, que te ajuda a lidar melhor com isso? O que eu quero dizer é o seguinte... Vou dar um exemplo pedestre. O pessoal da idade do Paulo, que nasceu aqui em São Paulo, acha que é obrigação do mundo ter dinheiro de plástico. Então, qualquer lugar que você vai, eles pegam um cartão de crédito ou o celular e vão pra rua como se isso fosse a coisa mais tranquila do mundo. Eu, que sou de um tempo que não tinha cartão, não tinha celular e né, os tempos eram outros, eu não consigo conceber a possibilidade de sair de casa sem um centavo. Não, inclusive, eu vou pegar a estrada daqui a pouco, né? E eu preciso levar dinheiro pra pedágio, enfim, essas coisas. E eu falei, mãe, você tem dinheiro aí? Porque eu não tenho. E ela briga comigo, você tem que deixar sacado um dinheiro. Só que pra mim não faz sentido, eu não gosto de ter. Então é muito isso. Né? Vamos prosseguindo pra pergunta. É exatamente o que eu queria te perguntar, João. Isso que o Pablo falou é muito claro. Como que esses mundos diferentes se sobrepõem de um jeito que a gente leva a vida de um jeito mais legal? Você tem exemplos disso? Porque você sempre tem histórias legais para contar, então eu não sei se eu te pus numa... Não, com tranquilidade, porque história a gente tem, né? Se ficar aqui, a gente tem programa para mim, né? Não para quem está assistindo o resto do dia aí já deve ter desligado. Mas isso que você falou é algo interessante, porque isso é uma coisa que eu particularmente influenciei muito meu filho. Eu devia pondo R$20, R$50 na carteira dele, porque ele já nasceu, né? A carteira já é um princípio que eu trouxe para ele, porque já ninguém normalmente tem a carteira, porque é o celular, ou põe o cartão por trás do celular, hoje usa celular, né? Então ele é muito tecnológico, ele tem tudo, ele tem conta digital, ele tem o cartão digital e tal, mas ele tem a carteira e sempre tem um dinheiro lá. Se você pegar minha carteira que eu tirei do bolso aqui para não sentar, você vai ver que eu tenho, né, dinheiro. Então eu não saio de casa Eu sem, também não, de jeito nenhum. eu tenho que ter, não é que a gente tem que ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro para uma coisa assim mais básica. Claro, o carro tem o tag de rua, também não sou um dinossauro, mas a gente procura ser. Mas alguns hábitos, né, they die hard, né, demoram são arraigados para assumir. Mas você colocou uma coisa mais ampla, né? O que lá atrás hoje... Eu vou te falar, puxando a brasa para nossa saidinha, em oposição à questão etária do Pablo, boa parte de quem está nos assistindo é a questão de que eu entendo que a gente às vezes abandona recursos que permanecem preciosos. Esse do dinheiro é um exemplo muito clássico, quer dizer, às vezes você fica mal porque o celular acabou a bateria. A partir do momento que acabou a bateria do celular, sua vida parou de funcionar, né? Exato. E eu tenho, se duvidar, se você procurar por aí, é capaz que eu tenho o cartão do telefone público, que não deve nem existir mais, mas enfim, eu andava com ficha, depois da ficha passou a ter o cartão. E depois o celular, né? Então o número 9090 para você ligar e cobrar. Exatamente. Salvava muita gente. E aí eu acho que a gente tinha mais recursos. Então, considerando, agora voltando a você, que veio de uma cidade do interior, num outro tempo que era o nosso, vive aqui na cidade grande e trabalha numa empresa internacional. Como que essas coisas se relacionam? Eu acho que essa aqui é a pergunta mais ampla. Isso dá um outro papo, mas tentando ser bastante... Vira cenas dos próximos capítulos, você teaser para sua próxima visita. Eu diria o seguinte, né, e eu sou um pouquinho mais velho, né, então do tempo, por exemplo, que em casa, para você fazer um telefone, primeiro ter um telefone já era uma coisa... Status, né? Status. Meu avô, porque era gerente de banco, tinha um telefone em casa. Mas pegava, caía na telefonista, dona Clotilde, eu quero falar com São Paulo. Ela, eu vou conseguir a ligação, você pediu uma ligação, eu vou conseguir uma ligação às 11 horas. Chegava 10 para as 11, ficava todo mundo olhando para aquela caixa preta, né? E a telefonista tirava um cabo aqui, punha aqui, você tirava o telefone. Até hoje a gente deve falar isso, pelo menos eu falo, não está dando linha, né? Por quê? Porque demorava para conectar, você tirava, ficava às vezes 10 minutos esperando da linha para poder falar, porque tinha cabos e tal. São coisas, conceitos hoje, né? E principalmente os mais jovens, quando dá 3 segundos que você não fez, você já está nervoso, né? Está todo mundo nervoso, demorou 3 segundos para fazer a conexão. Vocês não têm ideia. Eu entrei no elevador ali do Marcelo, no meu prédio tem um botão para abrir a porta e fechar. E o Marcelo me falou, paulistano tem esse negócio de prestar até para fechar a porta do elevador. Eu entrei e falei, aqui não tem a porta, o botão não tem. Não tem? Eu falei, não tem. Eu falei, caramba, eu quero fechar a porta. Eu quero fechar, tem que quero esperar. apressar.
Vai ter que esperar 3 segundos. 3 segundos. Mas eu diria assim, eu resumiria no seguinte, até falo isso, eu brinco muito no trabalho, as pessoas, né, já estão até cansadas lá quando eu falo com eles, a gente nas reuniões e tal, porque eu me refiro muito a Rio Claro, né, eu brinco que Rio Claro é o centro do mundo, e para mim, porque é a minha referência, Claro. E me sinto à vontade de brincar, falo de caipira, etc. Porque eu sou de lá, então não estou ofendendo ninguém, eu simplesmente estou me referindo a um período da minha vida. E eu acho que o que eu trago até hoje, que é muito importante, né? Vamos dizer, você falou do dinheiro do papel, né? O dinheiro do papel é de uma simplicidade, né? Você pega uma nota de 20, você dá, recebe uma de 10 de troco. Resolvida. Você não tem senha, você não tem que enfiar o cartãozinho, você não tem que aproximar, você não tem que ver, tal. Não precisa de energia elétrica. Não tem energia elétrica, você paga, recebe, etc e tal, que exceção, a moedinha, troco de bala, tal, que é outra história, mas o dinheiro, o conceito do dinheiro físico, ele é muito simples. Você tem uma nota, a nota diz R$20, você paga R$20 e tal. Outra simplicidade que o dinheiro físico traz é o seguinte, você gasta o que tem, se não tem dinheiro, você não compra. Então, isso leva você para um nível de simplicidade na vida que, se você carregar isso depois para frente e sempre voltar a isso, é muito importante na solução de problemas, na análise de problemas, na análise de relacionamento. Os relacionamentos. Volta para o que é de fato importante, Simples. porque é simples. Então eu sempre levo para as pessoas isso. Vamos olhar de forma simples. Qual é a situação? Não, porque o fulano... Não. Qual é a situação? E eu sempre falo às pessoas, não, lá em Rio Claro eu resolveria assim. Eu sempre coloco isso para as pessoas, né? Vamos assim, não, você vai fazer desse jeito. Eu falo, lá em Rio Claro a gente resolveria assim. Então, de certa forma, a simplicidade lá dos anos 60, 70, do começo, né, do meu despertar para o mundo, né, eu acho que eu carrego até hoje, às vezes até de forma muito mais simples mesmo. Às vezes as pessoas até falam, não, mas não é, né? Falávamos um pouco, né, sobre todo esse momento, né, que você até falou assim, o mundo tá chato, o politicamente correto, os cuidados que a gente tem com relação às diferentes vertentes, às diferentes grupos de pessoas e maneiras de pensar, né, a tolerância com relação a tudo isso. Mas eu fui criado num mundo onde a gente respeitava o ser humano. Eu acho que a simplicidade, se você respeita o ser humano, acabou. Você não precisa saber cor, sexo, religião, partido político, time de futebol. Você respeita o ser humano, todo ser humano, você conversa com todo mundo, você respeita todo mundo, você está coberto. Sim, você está coberto em todo sentido. Se você começa a complicar a coisa e levar para canais e tal, então eu procuro sempre trazer para a simplicidade do que realmente importa. E que começa lá na sua origem. E começa lá na origem. Então essa origem assim, do interior, das coisas mais simples, né, das receitas de casa, de que, sabe, você tá com cachumba, aí vem o seu avô, passa a colher de pau, que, né, faz ali uma coisa. São coisas assim que a gente carrega depois. Ficaram, né, lá atrás. Empresa internacional, sistemas, processos, isso e aquilo, mas no final você acaba voltando a essência da simplicidade. E aí, João, a gente... Vai fazer alguma pergunta? Não, eu estava partindo para o nosso encerramento, que a gente recebeu o sinal, mas dizer que esse é um grande recado para ficar para o nosso fim, mas vamos lá. Eu tenho uma última pergunta aqui, que a gente está caminhando para o final. E aí, pegando 2 pontos, né, que você citou nesse último comentário, engraçado é que se eu tenho dinheiro na carteira, é mais fácil de eu gastar do que no cartão. Porque, não sei, na minha cabeça funciona assim, no cartão tá aqui, é o do meu montante, é o que eu tenho. Agora esse daqui já tá fora. Tipo, já não. Nunca pensei por esse caminho. Pois é, loucura ver essa diferença de olhar. Perspectiva, né? E aí, caminhando para essa parte de como o mundo mudou, a gente tava até conversando antes de começar a gravar, né? Que muita gente fala, o mundo hoje em dia tá muito chato, mudou e tudo mais. E eu te pergunto, numa época onde as coisas eram mais analógicas, onde pra mim eu vejo com o olhar que o mundo era muito mais legal antigamente, numa época que eu não vivi, que eu não era nascido, época de toca-disco, fita, entre outras coisas, videocassete eu ainda peguei o finalzinho. Era mais legal viver nessa época do que nessa onde tudo é muito digital, muito rápido? O que você vê? Isso pra você e pro Marcelo, a pergunta.
Boa Sei, pergunta. Marcelo, é boa pergunta que também dá para conversar mais meia hora. Mas eu acho que cada parte tem as suas características e tem seus benefícios e os perrengues, quer dizer. Vou dar um exemplo da nossa época. Você pegava, antigamente a gente pedia a menina em namoro, né? E rolava um bom tempo até vir uma resposta. E isso era muito antes do primeiro beijo. Agora a coisa está meio invertida, enfim. Aí a gente tinha o telefone fixo, aquele de baquelite, que o João mencionou. Eu tenho um ali dentro, inclusive, que era da minha avó. E aí você ficava plantado em casa esperando telefonar, seja se você marcou de telefonar para ela ou ao contrário. E se alguém pegasse o telefone, a gente partia com violência para cima, né? A coisa era séria. Tinha que ficar ali a gente sentadinho do lado. Então hoje ter um telefone celular é muito melhor, te dá muito mais liberdade. Então você vê uma coisa que era chata, ficou mais legal. Mas também existem coisas do outro lado. Eu acho que, voltando ao que o João falou, eu acho que hoje as coisas estão muito fragmentadas. Quando você entende que somos todos seres humanos e dá para tratar com a simplicidade e com a tranquilidade de respeitar o outro, isso eu acho que a gente perdeu um bocado. Então tem, mais uma vez, como tudo na vida tem mais de um lado, né? Sem dúvida, isso que você falou é muito importante, né? A questão do respeito. Nessa questão, inclusive, tecnologia, né? O toca-disco com o streaming que você já ouve e tal, eu acho assim, claro, eu vou dizer que é mais legal da minha época porque eu vivi e a minha idade era diferente e a minha memória afetiva é com relação de outra época, né? Mas é lógico, é óbvio, você pega um celular e fala, puxa, lembra daquela música, você Google já ouve a música. Mas eu me lembro e acho que esse imediatismo hoje de acesso às coisas, esse imediatismo de conseguir e resolver, também elevou o grau de ansiedade das pessoas. Já falando sobre ansiedade aqui no canal, inclusive. Então, eu acho que hoje eu vejo, principalmente a juventude, né? Falar de juventude, mas a juventude, e a juventude é qualquer coisa dos 10 anos até a hora que a gente considerar que o cara, né? A pessoa, né? O indivíduo, se estabilizou, vamos dizer, 20 e poucos anos, 25. Acabou os teens, né? O teenager hoje vai até 30, né? Tem gente que vai até quase 50, mas vamos quase 50, meu Deus. Mas eu acho que há um nível, esse imediatismo trouxe um nível maior de ansiedade, e a gente vê isso, inclusive, em reportagens e distúrbios dentro de escolas e tal. Claro, sempre teve bullying, sempre teve isso, mas hoje a gente vê isso de uma forma talvez muito maior, em números absolutos, claro, muito mais gente hoje do que tinha na minha época, mas em números absolutos, comparando, eu acho que a incidência principalmente de ansiedade na juventude é muito grande. É muito tipo, agora, já, 5 minutos já não serve mais, é amanhã. E a gente não, a gente tinha que esperar, a gente, sabe, por exemplo, hoje sai o filme, você já quer ver no Netflix, você já quer ver não sei onde, você já quer no streaming, já tem tudo. A gente ia ao cinema, né? Do cinema você via, já saiu o LP da trilha sonora, você viu aquele filme, tinha que esperar chegar o LP, porque só vinha depois, tal, né? Então, havia acho que um prazer maior nas coisas, eu sinto, do que hoje, porque hoje você tem um prazer e esse prazer ele dura pouco. E você já está ansiando pelo próximo momento, pela próxima coisa. Interessante isso. E eu acho que isso acaba judiando muito, porque você não aproveita na mesma proporção do que você espera, né? Na nossa época, você esperava o LP, você passava um mês e meio, ia, emprestava, você ia para casa, ouvia, não, vou levar os LPs, aí vinha, um comprava um, porque também era caro, um comprava de um, outro comprava do outro, você né? Trocava, emprestar não, viu? Emprestar, eu vou falar uma coisa aqui, pode falar? Pô, mas por favor, fica à vontade. Eu vou falar da coisa assim, disco, livro e mulher a gente não empresta porque nunca volta do mesmo jeito. Muito bom. Vem riscado, vem amassado, né? Então essas coisas a gente não empresta. Mas a gente ia, trocava, ouvia e voltava para casa com LP e tal. Tem amigo que fala que as duas pessoas mais burras do mundo são aquela que empresta um livro e aquela que devolve. Exatamente, é outra que vai junto com essa coisa. Nessa mesma linha. Mas voltando, né, e desculpa a brincadeira aí, mas o fato é esse mesmo. Eu sinto que o grau de ansiedade impacta no nível de aproveitamento do que a gente vive.
porque é muito, muito rápido, muito imediato as coisas. E lá atrás a gente tinha um tempo maior, até para amadurecer, do gostar, do não gostar e tal, né? E vale para relacionamento também. Vale. Exatamente. Bom, acho que É isso. chegamos. João, brigadíssimo pela sua presença. Eu que agradeço a paciência Como eu de já todos tinha e obrigado certeza, pela ia ser um oportunidade. papo ótimo. E olha, como a gente brinca aqui, né? A gente sempre brinca aqui no Conta Tudo, a gente mais ou menos sabe como o papo vai começar, mas nunca como ele vai terminar. Porque a gente não tem roteiro, a gente vai de acordo com a conversa. Então, começamos falando de avião, passamos por tanta coisa boa. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Uma coisa que eu faço questão de te agradecer é pela generosidade, quer dizer, você se deslocar até aqui, se dispor a compartilhar a sua experiência de vida profissional, de paternidade, de sua experiência como filho, enfim, tudo isso aqui conosco é muito precioso para nós e para quem está assistindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, agradeço vocês pelo convite, o papo foi ótimo, agradeço a vocês que estão assistindo ainda. Peço desculpas e se não aproveitaram nada, não se desencorajem, o próximo vai ser melhor. Por favor, não deixem de continuar assistindo o Conta Tudo. E queremos você aqui de novo acompanhado do seu filho, Ah, vou porque trazer, ele foi vou personagem importante aqui na nossa Isso. conversa. Exatamente, João, muito obrigado, principalmente por tirar minhas dúvidas aí de paternidade também, que vai vir muito pra frente ainda, tem muito pra rolar, muito chão pra rolar, mas obrigado pela sua presença, uma excelente conversa, desde o começo que você chegou aqui antes de estar gravando. Que volte mais vezes com seu filho, como o Marcelo falou. E creio que é isso, gente. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, por ter seguido a gente até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos, tá legal? Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado.